Oi, eu sou a Otávia e a minha história é a seguinte. Na época eu trabalhava numa empresa e eu estava em período de faculdade, estava fazendo faculdade e trabalhava nessa empresa já fazia alguns anos como terceirizada na área de recursos humanos. E a empresa que eu era, né, que contratava a empresa que eu trabalhava, rescindiu o contrato e eu passei a ser funcionária dessa empresa, a multinacional. Então eu tinha acabado de ser, tinha acabado de ser contratada, né, para essa função. Passou 3 meses que eu já estava trabalhando na empresa, eu troquei de função. Eu fiz um concurso interno e eu fui trabalhar na área da auditoria da qualidade. E na auditoria da qualidade, meu horário era mais flexível, porque eu trabalhava fiscalizando as áreas, então eu ia, fazia, fiscalizava as áreas e depois voltava para fazer relatório. Então, minha dinâmica na empresa era bem mais flexível. E aí eu estava em semana de prova, estava desesperada, tinha uma prova muito urgente, precisava estudar. E aí eu tive uma ideia, falei, por que não? Vou estudar lá no RH, que era a empresa, no lugar onde eu trabalhava antes, né? O prédio eram 2 prédios separados na época. Depois que o RH passou a ser da mesma empresa, eles colocaram tudo no mesmo lugar. Mas na época era separado. Então eu aproveitei que o prédio era separado, falei, e já conhecia as meninas do Recursos Humanos, falei, eu vou aproveitar e vou estudar lá no arquivo. Que às vezes a gente ficava no arquivo na hora do almoço, tirava um cochilinho e tudo mais. Eu falei, eu vou lá no arquivo estudar. E fui pro arquivo estudar. No que eu tô estudando no arquivo, eu escuto a voz do gerente do RH, tipo, acima da gente, que tinha acabado de me contratar. Foi para lá para fechar a folha com uma das minhas colegas, né, de trabalho. Só que eu, como era de outro setor, eu não poderia estar ali, porque ali era um arquivo dos funcionários, dos 3.000 funcionários, com todas as informações pessoais dos funcionários. Então, qualquer funcionário que não fosse do RH não era permitido estar nesse lugar. Bom, o que eu deveria fazer ao ouvir a voz desse chefe, né? Eu deveria sair, cumprimentar ele e se ele falasse alguma coisa, pedir desculpa pelo fato de eu estar ali, que eu estava errada e tudo mais e tudo certo. Pouco provável dele mandar embora, porque ele me viu ali, esqueci alguma coisa, eu vim buscar e tudo mais. Provavelmente ia levar uma chamadinha, mas acabou. Só que na hora do desespero, o que eu fiz? Eu me escondi dentro do armário. O espaço era um espaço pequeno, não tinha muito pra onde ir, não tinha janela, não tinha nada, era um quarto fechado. E aí eu me escondi dentro do armário. E aí eu fiquei em posição assim, encolhida dentro do armário, eu acredito, por volta de umas 2 horas. Que foi o tempo que esse gerente demorou pra fazer o que ele precisava fazer ali, né? Fechar a folha com a minha colega e tudo mais. E eu só escuto os murmurinhos, assim, cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Todo mundo me procurando. Assim, as meninas falando, mas não falando pra ele, né? E o lugar que eu precisava passar pra sair dali, eu precisava passar por eles, não tinha como, porque só tinha uma entrada e uma saída no lugar. E era tudo de vidro, assim, era uma sala toda de vidro, exceto o lugar onde eu tava, que era totalmente fechado. E aí eu fiquei por 2 horas presa nesse lugar, porque eu tava no lugar errado, na hora errada, né? Com a cabeça a mil, que eu não sabia se eu saía dali, se eu não saía, com medo de ser mandada embora. Eu não podia perder aquele emprego. Primeiro que eu tinha acabado de começar numa empresa que eu queria muito, e aí eu tinha tido a oportunidade de entrar. Segundo que eu tinha faculdade para pagar e tudo mais, assim, não tinha como, em hipótese alguma, eu perder aquele emprego. Então eu fiquei lá. E aí, para ajudar, para piorar a situação, eu estou nessa posição dentro do armário. No dia, estava tendo uma visita de alguns chineses da empresa, e aí o diretor, acima desse chefe meu ainda, levou o chinês para fazer visita justamente no lugar onde eu tava. E aí ele abriu o armário do lado do meu. Eu vi ele abrindo a porta. Eu falei, agora imagina só a situação. Se esse cara abre a porta, me vê dentro do armário e vai falar o quê pro chinês? Ó, esse aqui é o nossa área, né, nosso arquivo, onde fica as coisas de todos os funcionários, aí abre a porta e esse aqui é uma ex-funcionária do RH que tá aqui dentro do armário. Então, foi essa a história. Eu fiquei trancada dentro do armário por 2 horas porque eu tava no lugar errado e na hora errada.